Batatinha frita, 1, 2, 3. Quem nunca brincou de esconde-esconde, garrafão, ciranda, bolinha de gude e até mesmo a dança das cadeiras? As brincadeiras inocentes de criança, contida na série coreana Round 6 na Netflix, levam ao extremo as consequências de se perder no jogo, a morte. No lugar das brincadeiras de rua que estamos acostumados, entra o jogo da lula, onde equipes têm que entrar no corpo do animal desenhado no chão e o melhor vai até a sua cabeça e anuncia que venceu. A série mostra 456 pessoas com diversos tipos de problemas, principalmente financeiros, que são convocadas para um jogo de vida ou morte, onde podem sair bilionárias. E a forma como vamos caminhando e vendo os personagens morrer e como cada um fica sendo apenas um número é muito intensa. Round 6 é visto pelos especialistas da TV como uma crítica ao sistema financeiro e capitalista que vivemos nos dias de hoje. Mas eu acredito que ela vai muito além disso e fala muito sobre o mundo espiritual e o domínio que Satanás impõe sobre a Terra nesses dias em que estamos cada vez mais perto da volta de Jesus. E eu te explico por quê. A série se refere a uma elite que controla as pessoas, que tem a vida dela em suas mãos. É um sistema maligno que, com a ajuda dos seus servos, age como o Senhor, como o dono dessas vidas. Essa série mostra que o mundo é controlado por uma força que parece pequena, mas que tem muito poder, tanto que é capaz de ditar as regras que os outros devem obedecer, como se fossem peças de um jogo de tabuleiro. E esse sistema tem um líder, que se diverte e sente prazer com a violência, com a derrota dessas pessoas. E neste vídeo eu vou te mostrar 3 mensagens que a série Round 6 esconde do público e que nós devemos conhecê-las muito bem, pois existem muitas coisas ali que Deus quer que nós saibamos, ok? E antes de revelar as 3 mensagens ocultas da série Round 6, eu preciso deixar muito claro que o meu objetivo não é demonizar a Netflix e nem condenar quem assina e se diverte com seu conteúdo. Se eu fizesse isso, estaria agindo com hipocrisia, porque eu mesmo sou um assinante e já fiz alguns vídeos aqui no meu canal do YouTube dando dicas de filmes dessa plataforma. Então vamos às mensagens ocultas. A primeira mensagem: o mundo sem Deus está totalmente corrompido. A intenção do diretor da série Round 6 era mostrar o que as pessoas são capazes de fazer quando estão passando por uma crise financeira, quando estão sendo ameaçadas, quando veem os seus sonhos morrerem. São pessoas que dependem do sistema, que estão sendo engolidas por ele e que precisam se adaptar para conseguirem sobreviver. Isso nos mostra que as pessoas que parecem ser calmas e tranquilas se transformam totalmente quando entram no jogo e acabam apresentando seus piores lados, do egoísmo, do ódio e da falta de amor. Tudo para conquistar poder, status e dinheiro, sem perceber que elas são apenas peças de um jogo do sistema. E isso vai muito de encontro com o que a Bíblia diz. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? As pessoas acreditam que se o dinheiro fosse repartido em partes iguais para todo mundo, ninguém ficaria brigando e fazendo guerras. Mas se isso acontecesse um dia, será que todos os conflitos acabariam e todo mundo seria feliz? Infelizmente não. Sempre haveriam pessoas impulsionadas pela ganância, que amariam o dinheiro e passariam por cima de tudo para alcançarem seus objetivos. Outros gastariam seu dinheiro de forma imprudente em seus vícios e prazeres, terminando na pobreza antes que percebessem. Mas por que isso? Porque o maior problema do mundo é o coração do homem que foi contaminado pelo pecado. Desde que Adão e Eva pecaram, todos nós nos tornamos maus por natureza, egoístas e pecadores. E enquanto não entregarmos a nossa vida a Jesus e pedir que Ele nos transforme dia após dia, os nossos problemas nunca serão completamente resolvidos. A segunda mensagem oculta: o mundo espiritual é extremamente organizado. Uma coisa interessante da série Round 6 é que esse líder tem os seus servos e que dentro desse exército existe uma hierarquia, ou seja, uma organização com graus diferentes de poderes e responsabilidades. E esses grupos são marcados com formas geométricas, o círculo, o triângulo e o quadrado. Algo muito parecido com o que acontece no mundo espiritual. Os anjos e demônios trabalham de forma organizada e com funções diferentes.
Por exemplo, no reino de Deus existe o arcanjo Miguel, que é o líder dos outros anjos, sendo o mais poderoso e com maior autoridade. Existem também os serafins e querubins, que estão sempre diante do trono de Deus para louvá-lo, para entregar mensagens e para fazer tudo o que o Senhor ordena. Mas a Bíblia também mostra que existem os anjos maus, que se transformaram em verdadeiros soldados de Satanás, cujo único objetivo é roubar, matar e destruir a vida das pessoas pelo mundo. Mas como eles surgiram? Assim como o arcanjo Miguel, Lúcifer, cujo nome significa estrela da manhã, era um anjo muito poderoso criado por Deus. Mas um dia ele quis tomar o trono do Senhor e, como resultado, foi expulso da presença do Pai. Veja o que Deus disse a ele através do profeta Isaías. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol, você será levado, irá ao fundo do abismo. E junto com Lúcifer, 1/3 dos anjos, que também se rebelaram contra o Senhor, caíram do céu e se tornaram seres demoníacos, que passaram os séculos perturbando a terra e continuarão a fazer isso até que sejam destruídos por Jesus Cristo no fim dos tempos. A terceira mensagem oculta: o mundo e as grandes potências serão lideradas pelo Anticristo. Outro fato interessante é que a elite do jogo está sempre usando máscaras para esconderem suas verdadeiras identidades. Todos conhecem as regras, mas não os líderes do jogo. E entre esses mascarados existem os chamados grandes apostadores. Eles usam máscaras douradas com o rosto de grandes animais e investem muito dinheiro nesse jogo. Essas pessoas simbolizam as grandes potências mundiais, que estão por trás do líder supremo, que financiam e se divertem com a maldade que o jogo da vida proporciona ao ser humano. E o líder deles lembra muito a figura do Anticristo, porque ele é soberbo, dominador e não se importa com o sofrimento humano. O Anticristo convencerá os maiores líderes das nações de que a melhor saída para a humanidade será a criação de uma aliança mundial que, segundo ele, trará harmonia absoluta a todos os povos, mas no final haverá somente destruição e mortes. E agora que nós já sabemos quais são as mensagens ocultas dessa série, vem a pergunta que você com certeza está fazendo agora. Mas pastor, é pecado assistir Round 6? Bom, irmãos, por mais que a série não tenha nada que nos edifique, não é pecado assisti-la, desde que você não permita que o seu coração e a sua mente sejam influenciados por ela. Nós vivemos neste mundo e não é porque servimos a Cristo que nós temos que ficar dentro de uma bolha religiosa sem acesso a tudo que há na terra. Certa vez, o apóstolo Paulo percebeu que alguns cristãos estavam comendo alimentos consagrados a ídolos e ele não os proibiu, mas deixou alguns avisos importantes. Vamos ver o que ele disse. Em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra e, como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Apesar de Paulo estar falando sobre comer alimentos que haviam sido consagrados a ídolos, esta mensagem também serve para o assunto que nós estamos falando. Porque assim como os alimentos consagrados, séries de TV como Round 6 e tantas outras que nós vemos por aí não foram criadas para a honra e glória do Senhor. Mas se nós tivermos maturidade espiritual, elas não nos farão nem melhores e nem piores, ok? Agora, se assistir esses conteúdos levam você ou outras pessoas a pecarem, o melhor é não assistir, porque você pode ser influenciado pelo mal ou tornar uma pedra de tropeço para os outros. O importante é você fazer a sua própria análise de tudo que você consome na TV ou na internet. Deus conhece o seu coração melhor do que ninguém. Então, se você decidir assistir Round 6, é interessante que você veja com esse olhar
de que apesar das cenas de violência e de todo o drama existentes nos episódios, essa série retrata como o mundo em que nós vivemos é cruel e que nós precisamos permanecer firmes com Jesus para não sermos contaminados e muito menos controlados pelo sistema do mundo e do governo do anticristo que está por vir, ok? A série Round 6, ou Squid Game no original, vem sendo um dos assuntos mais falados dos últimos dias. A série sul-coreana conta a história de um grupo de pessoas completamente endividadas que participam de um jogo onde você sai milionário ou morto. O conteúdo estreou no catálogo da Netflix no dia 17 de setembro e já figura entre os mais vistos em vários países, incluindo, é claro, o Brasil. E sério, muita coisa já bombou na plataforma de streaming nos últimos anos, como Stranger Things e La Casa de Papel. Mas o sucesso de Round 6 pode ser completamente sem precedentes. Quer entender isso? Então vem com a gente que preparamos um vídeo de 10 curiosidades a respeito da produção. Durante a coletiva de imprensa de Round 6, o diretor Won Dong-woo revelou que escreveu o roteiro da série há 13 anos atrás, lá em 2008. Nesse ano, o diretor estava com muitas dívidas, assim como os 456 participantes de Round 6. Isso o levou a pensar, se houvesse um jogo como esse, eu teria participado dele. O roteiro de Round 6 foi concluído em 2009. No entanto, foi difícil atrair investidores e atores porque 12 anos atrás, o gênero e o enredo de Round 6 eram considerados brutais demais, fugindo muito do convencional. Porém, com mais de uma década modificando o entretenimento e a forma como o consumidor enxerga as produções, o roteiro, que antes era considerado bizarro e violento, agora recebia outros adjetivos dos estúdios, identificável e intrigante. Como resultado, Won começou a expandir o roteiro de Round 6 em 2019, e graças à Netflix, pudemos ver a visão do diretor ganhar vida. Se tivéssemos que escolher duas cores para definir Round 6, elas seriam o verde e o rosa. O diretor, Won Dong-woo, vestiu os participantes com roupas de ginástica verdes, pois isso o lembrava do que os alunos coreanos do ensino médio usavam quando ele era jovem. Para dar um bom contraste de cores, os soldados foram vestidos de rosa choque, que é a cor diretamente oposta ao verde na roda de cores. O resultado não é apenas visualmente atraente, mas também deixa claro que os dois grupos estão em times opostos. Curiosamente, o rosa é usado para provocar medo em Round 6. Além dos uniformes rosa dos soldados, o corredor entre o dormitório e a arena de jogo também é rosa. Além disso, vestir os participantes e soldados com uniformes da mesma cor apaga simbolicamente sua individualidade e identidade. Outra coisa que adiciona a esse elemento de anonimato é o uso de números em vez de nomes. Ao chamar os participantes e soldados por seus números designados, isso significa que o sistema rouba a sua identidade. Em um formigueiro, as formigas seguem uma estrutura onde suas funções e atribuições são claramente delineadas. No entanto, do lado de fora, as formigas parecem indistinguíveis umas das outras. Won disse ter se inspirado nisso ao projetar os uniformes dos soldados. Embora todos os soldados usem as mesmas roupas, as formas desenhadas nas máscaras são diferentes. Alguns têm um círculo desenhado em suas máscaras, enquanto outros têm um triângulo ou um quadrado. O círculo representa os trabalhadores, o triângulo representa os soldados, e o quadrado representa os gerentes. No Round 6, trabalhadores, soldados e gerentes apenas realizam suas próprias tarefas e nada mais. Caso contrário, eles seriam mortos a tiros. No início haviam muitos leitos cobrindo as paredes do dormitório, mas à medida que mais participantes foram morrendo, o número de leitos ia diminuindo. Escondidas atrás das camas estavam pinturas que mostravam os jogos que seriam realizados. Com apenas 3 participantes e 3 camas restantes no episódio 8, as pinturas nas paredes do dormitório tornaram-se aparentes. Esse detalhe de design do cenário impressionou muitos espectadores. À primeira vista, essas pinturas se assemelham a ilustrações de um livro infantil, o que tornava fácil descartá-las sem pensar muito. No entanto, as pinturas nas paredes do dormitório foram, na verdade, pistas importantes que poderiam ter ajudado os participantes a vencer. Talvez o jogador 111 devesse ter apreciado o ambiente um pouco melhor. No episódio 1, uma tomada de cima para baixo das escadas coloridas e desorientadoras impressionou os espectadores e criou uma atmosfera inquietante. O diretor revelou que foi inspirado por uma impressão litográfica do artista holandês M.C. Escher.
A impressão litográfica é uma das mais famosas de Escher, intitulada Relatividade, e ilustra um mundo onde as leis da gravidade são diferentes do mundo real. Em Relatividade, há um total de 7 escadas dispostas de uma maneira estonteante. Isso é semelhante ao projeto de escada complexa e os corredores labirínticos do Round 6. No início de Round 6, havia um total de 456 participantes no jogo, e esses participantes foram todos interpretados por atores reais. Sério, não tem nada de computação gráfica ali. Hwang foi inflexível em minimizar o uso de CG, o que significa que a maioria dos cenários foi criada e construída de forma prática. Lee Yoon-jae, o ator veterano que interpretou Ji-hoon em Round 6, ficou surpreso quando viu como os cenários eram em grande escala na vida real. Ao construir cenários enormes e filmar com pessoas reais, o diretor garantiu que o drama fosse retratado da maneira mais realista. O elenco pôde interagir com os sets físicos e dar uma atuação autêntica. Muitas vezes, dramas com cenas violentas contam com uma trilha sonora dramática para aumentar a tensão, mas Jung Jae-il, o diretor de música de Round 6, usou uma música suave para transmitir conforto em um mundo de jogos terríveis. Você deve ter reconhecido algumas das músicas usadas na série, como Fly Me to the Moon, de Sinatra, e The Blue Danube, de Johann Strauss. Embora a música em si seja calmante, ela fornece um contraste chocante contra o mundo de sangue, brutalidade e morte em Round 6. A maneira como as músicas conhecidas são manipuladas para incitar o terror é semelhante à maneira como os divertidos jogos infantis foram distorcidos para provocar a morte. Além disso, instrumentos familiares, como o gravador, foram usados na música do jogo. Portanto, o contraste entre a realidade implacável e a música sentimental não apenas provoca inquietação, mas também retrata a agitação das emoções dos personagens enquanto eles se envolvem em jogos de vida ou morte. Em coreano, o nome de Oh Yoo-nan significa literalmente Homem Número 1. O nome dele está ligado ao seu número designado, 001. Essa poderia ter sido a maneira do diretor de pronunciar o cérebro do Round 6. Oh Yoo-nan não é apenas o primeiro participante do Round 6, mas também ocupa o primeiro lugar em termos de riqueza e poder. Outra dica é mostrada no primeiro episódio da série. Se você olhar de perto, Oh Yoo-nan não foi detectado pela garota animatrônica no jogo Luz Vermelha, Luz Verde. Você pode ver como ele não estava delineado em verde quando a garota animatrônica examina a multidão. Claro que com tanto sucesso e chamando uma atenção tão grande, Round 6 não ficaria longe de algumas polêmicas, e a maior delas diz que a história sul-coreana tem algumas similaridades com o filme japonês As the Gods Will, de 2014, do renomado diretor Takashi Miike. As semelhanças começam nas premissas de cada obra. O filme acompanha um grupo de estudantes de ensino médio forçados a participar de um jogo infantil que pune com a morte quem perder. Já a série da Netflix mostra pessoas falidas e desesperadas por dinheiro em um jogo que se baseia em brincadeiras infantis mortais para afunilar os seus participantes. Além disso, fãs do diretor japonês apontaram diversas semelhanças entre os elementos visuais em cada obra. No entanto, o diretor Hwang Dong-hyuk não se abalou com as acusações de plágio, dizendo que desenvolveu a história de Round 6 entre 2008 e 2009, muito antes da estreia do filme de Takashi Miike. Durante uma palestra na Code Conference em Beverly Hills, Ted Sarandos, o chefe de programação da Netflix, confirmou o sucesso de Round 6. Ele afirma que, caso os números de suas primeiras semanas se mantenham firmes, a produção sul-coreana pode se tornar o maior sucesso de toda a história da plataforma. A Netflix mede o sucesso de suas produções de acordo com o número de acesso em diferentes contas. Quanto mais diferentes assinaturas acompanharem o conteúdo, maior é o número divulgado. Atualmente, a série original mais vista da plataforma é Bridgerton, que teve em sua primeira temporada 82 milhões de espectadores. É esperado que Round 6 supere esse número em breve. Apesar do sucesso, o diretor Hwang Dong-hyuk falou em entrevista para a Variety que não tem intenção de continuar com a produção em uma segunda temporada. Ele declarou que não esperava um sucesso tão grande e que uma continuação soa cansativo. No entanto, embora pareça pouco provável que aconteça uma segunda temporada de Round 6, com base na declaração do diretor, eu acho meio difícil que a Netflix fique quieta diante de tanto sucesso.
vídeo de hoje nós vamos bater um papo sobre a nova série da Netflix, Round 6. Série essa, para você que ainda não está por dentro, é uma série que estreou recentemente na Netflix. E a Netflix não trabalhou muito não com o marketing dessa série, o porquê eu não sei não. Mas a série já vem sendo recorde em vários países do mundo e já mostrou que vai ser uma série épica em termos de audiência, visualizações, etc. E até mesmo os diretores dizem que essa série será a maior de todos os tempos. Será mesmo? Essa série é extremamente violenta, extremamente sangrenta e, de verdade, esse tipo de seriado não me atrai nem um pouco. Porém, eu achei essa série em algumas coisas muito interessantes e alguns pontos muito bacanas, por isso que eu trouxe a minha análise aqui no canal para vocês. Basicamente, você que já me acompanha aqui, você que está assistindo ou você que caiu aqui de paraquedas, provavelmente você está buscando mensagens ocultas e nesse canal eu já falo há muito tempo sobre elas. O que não foi dito pelo diretor, pelos atores e não estava no roteiro de Round 6, todavia ficou extremamente claro a mensagem oculta, embutida nesse seriado. E é exatamente isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Quais são, Danilo, as mensagens ocultas no Round 6? Primeiro, esse é um jogo da elite mundial que controla o mundo. Elite essa que eu vou evitar citar todos os nomes, mas quando eu falo de elite, com certeza você sabe muito bem qual é a elite que eu me refiro, e que de fato é os senhores do mundo, os donos desse sistema, que está na mão de Satanás. Mas os servos que compõem a ordem estão por trás ali trabalhando. Então esse seriado, ele nos mostra claramente que o mundo é controlado por uma elite, logo elite essa que tem o poder de dar diretrizes para os peões. Inclusive você observa na série claramente uma hierarquia, e quando eu falo, vai aparecendo imagens aí para você, imagens essas da série, e eu não vou falar na ordem cronológica da série. Eu quero mostrar a minha análise geral da série, e isso eu vou mostrar logo também as mensagens ocultas por trás dessa série. Fica comigo até o final. Tudo começa com as pessoas sendo convidadas, tá, para um jogo, e o próprio diretor da série diz que esse jogo é inspirado na vida real, tá? Como um desafio humano, ou seja, o diretor criou essa série baseado em pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa em situações de crise financeira e etc. E vão chegando centenas de participantes e vão sendo eliminados conforme a brincadeira mortal vai acontecendo. Então, as pessoas são confinadas em uma ilha deserta, pessoas essas que estão completamente endividadas e que estão em dívida com o sistema. E a promessa para elas é que se elas forem jogar, elas vão poder pagar suas dívidas participando do jogo. E o vencedor, o sobrevivente, que sobreviver por mais tempo, vai ganhar uma boa grana, uma bolada. Então, temos aí uma lógica. Pensa comigo. São pessoas que estão endividadas, sem saber o que fazer, e que de repente o sistema tem elas dentro do jogo. E dentro do jogo tem um cabeça, ou seja, as pessoas endividadas vão para o jogo na intenção de pagar as suas dívidas, e toda a colometria, toda a cor do seriado imita os jogos infantis sul-coreanos. Não sei se você percebeu isso. Em uma das cenas iniciais, eles utilizam a seguinte frase traduzida para o português, né? 1, 2, 3, batatinha frita. E executam as pessoas que não conseguem cumprir o jogo. Como eu disse, é uma série extremamente violenta com esse tom infantil. O que eles querem mostrar com tudo isso? É a pergunta que eu te faço. Eles querem mostrar que os senhores do mundo se divertem com a distopia, com a violência. E inclusive um dos participantes que já havia participado do jogo se torna o próprio investidor desse show de horrores. O que a série quer mostrar, de fato, perceba, é uma elite se divertindo.
e controlando as pessoas que estão confinadas e que foram para lá para tentar ganhar a jogo e pagar as suas dívidas. Vemos também os soldados do sistema que executam as ordens dos chefes da elite. Soldados esses que possuem uma hierarquia, como eu já disse. Hierarquia essa que está presente nas cores, na geometria. Soldados esses que, mais uma vez, executam a ordem da elite secreta. E o que você deve ter percebido? Que tanto a elite quanto os soldados, eles sempre estão mascarados. Algo bem característico dessa elite mundial. Você não acha? Elite mundial essa que se esconde, porém o jogo é claro e presente em nossos dias atuais. Eu não sei se vocês prestaram atenção em duas máscaras dos investidores, que são extremamente importantes para nossa análise aqui. Primeira, máscara que eu quero destacar é a da elite financeira, que são os apostadores ali do jogo. São os grandes apostadores. Nesse fato, o diretor da série fez uma menção de uma máscara utilizada pela família Rothschild. Você deve conhecer, evento esse que aconteceu alguns anos atrás, em um baile à fantasia da família. Essa família você deve conhecer ou já deve ter ouvido falar. Eles são trilhardários, compõem uma das famílias mais poderosas do mundo. Quer exemplos? Eles controlam a coroa britânica, controlaram a independência do Brasil, controlam a coroa portuguesa e por aí vai. Quer mais? Os grandes bancos do mundo são financiados por essa família. E um dos membros da família fez uso dessa máscara que foi apresentada na série. Máscara essa com uma cara de bode, e fica claro que esse apostador financeiro se diverte com as mortes, com o sangue. Acima deles temos o líder maior, o cabeça de todo o jogo, e é o que atua com a máscara preta, que você está vendo aí no vídeo. E o que eu posso dizer aqui para você é fazer um paralelo, que esse cara da máscara preta é a tipologia do seu anticristo, que utiliza o sistema do mundo, leva o maior de números de pessoas para o engano. A série também mostra como o mundo é caído. Exemplo, tem pessoas que você pensa, nossa, como ela é calma, como ela é sossegada, e quando fica confinada, demonstra as suas piores características. Algo interessante de falar também é o seguinte: até onde a sociedade está disposta a ir pelo status quo, pelo poder, pelo dinheiro, né? Na série as pessoas vão se apresentando cada vez mais comportamentos e pensamentos maus, maléficos, uns contra os outros, por conta de todo aquele dinheiro. E o que fica claro é que o seriado mostra realmente um mundo onde as pessoas não estão preocupadas com o que o outro está passando, e sim apenas com suas próprias conquistas, e são capazes de tudo por conta do dinheiro. E o sistema, claro, se diverte com tudo isso, como sempre. Entenda o seguinte: Jesus disse, o mundo jaz no maligno. A mensagem da série é a seguinte: o mundo é regido por um sistema e as pessoas, a maioria delas, são movidas pelo dinheiro, pela ganância, pela conquista de coisas a qualquer custo. E de fato, a série também mostra que a humanidade pode ir aos níveis mais baixos, decadentes do moral, da espiritualidade, traindo valores fundamentais, negociando coisas inegociáveis, inclusive a vida dos outros, em nome do dinheiro e do poder. Vemos claramente sinalizações de programação preditiva e demonstrando justamente o que existe no mundo, que é os senhores do oculto movimentando seus peões, movimentando suas marionetes, usando inclusive o próprio Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro. As pessoas estão infelizmente dispostas a fazer qualquer coisa por causa do dinheiro. Que nível a humanidade chegou? Fica a minha pergunta para você. A vida não é um teatro.
não é uma brincadeira. Muito cuidado com o que você assiste. Esse mundo está nas mãos de alguém que está fazendo de tudo para te doutrinar, para te controlar. Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo você verá coisas curiosas e ocultas sobre essa nova série da Netflix, que é chamada por muitos de Batatinha Frita 123. Foi com esse nome que viralizou no Brasil, mas seu nome original é Squid Game, que em português quer dizer Game Lula. Mas não é deste Lula que você está pensando, meus amigos, companheiros. Brincadeiras à parte, Round 6 é melhor conhecido por este nome no mundo todo. Nos traz várias mensagens ocultas. Primeira pergunta: seria esta boneca a imagem da besta? Vimos que ela tem vida própria, ela fala, ela se mexe, mas não como um ser humano, mas sim como um robô. Ela é como se fosse uma inteligência artificial instalada em um robô, programada para uma missão, que é eliminar os jogadores que se mexem. Veja esse versículo da Bíblia que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 15. Foi-lhes concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, amigos, vimos que os que seguem no jogo sem se mexer em determinados segundos, eles permanecem vivos. Levando para os dias da grande tribulação, ou no tempo da perseguição, quem continuar no sistema vai continuar vivo. Aquele que botar a marca da besta tanto na sua mão direita quanto na sua testa, ele vai estar no sistema, então ele vai continuar vivo. Mas aqueles que se mexerem, no filme, ou melhor dizendo, na série, eles são eliminados. Isso quer dizer, voltando para a parte das escrituras, voltando para a parte da grande tribulação, aqueles que não estiver de acordo com o sistema, aqueles que não tiver com a marca da besta na mão direita ou na testa, ou aqueles que não estiverem obedecendo o anticristo, ou seus decretos, ou suas leis, essas pessoas, elas vão ser perseguidas e elas vão ser eliminadas. Sim, assim como é no jogo, aqueles que se mexem por determinado segundo, o sistema com um algoritmo identifica quem está se mexendo, e quem se mexer naquele segundo ali é eliminado. Vocês vejam através desse vídeo aí, através dessa ilustração aí. Assim será a nova ordem mundial, com um novo sistema que será implantado no mundo todo. Nós seremos vigiados tanto de dia quanto de noite, tanto em algum lugar público quanto em casa. Nosso espaço será todo registrado. Cada passo que a gente fizermos será registrado, tanto quando a gente fizermos compras ou irmos ao mercado fazer compra, quanto nós estiver mexendo no celular, o que for, tudo será rastreado. Não importa onde você estiver, tudo que você comprar ou tudo que você vender vai estar conectado. O começo desse passo é o Pix. O Pix, hoje em dia, tudo que se faz através do Pix, tudo está sendo registrado através do seu CPF. Então é apenas o começo. É apenas o começo do que vai vir. Então, voltando ao game, quando se fala Batatinha Frita 123, é o momento que eles podem se mover. Logo em seguida começa o reconhecimento facial em tempo real. Neste momento, quem se mover vai desce para melhor. Eles têm apenas 5 minutos para cruzar a linha vermelha antes que o tempo acabe. Pensando bem, seria este o tempo da grande tribulação,
Não estou falando o tempo de 5 minutos, mas o tempo que é o tempo da grande tribulação segundo a Bíblia, que é 3 anos e meio, ou 1260 dias, ou 42 meses. Esse é o tempo da grande tribulação, porque Deus diminuiu o tempo pela metade, porque se não fosse assim, nenhuma carne sobreviveria. Porque como ruim, como será perverso aqueles dias, os dias da grande tribulação. Existem várias tribulações, ou já existiram no mundo várias tribulações, mas essa será a última e a maior de todas. É a grande tribulação que fala a Bíblia. Então esse tempo será para aqueles que sobreviver. Será aqueles que vão sobreviver naquele grande sofrimento da grande tribulação. De todas as formas, vão ser testada a sua fé. Então aqui simboliza muito essa boneca aqui, eu não sei dizer, esse robô aqui com essa inteligência artificial com reconhecimento facial, com reconhecimento tanto facial quanto reconhecimento de movimento. Significa que eles estão nos olhando, nos vigiando, para que a cada dia a gente venhamos fazer a vontade da elite. Sim, irmão, se você gostou, não perca a segunda parte deste vídeo. Comente o que você achou. Se você já assistiu a série, comenta se você gostou ou não da série. Se você ainda não assistiu essa nova série da Netflix, eu recomendo que você assista, mas com a visão mais ampla, com a visão mais abrangente, olhando para os detalhes, para as mensagens subliminares. Você vai compreender muito mais o que está ali atrás. Não é somente um jogo, não é somente uma série, não é somente um filme, mas tem algo aí por trás. Até mais, até o próximo vídeo. A série Round 6, da Netflix, chegou como quem não quer nada e se tornou a série mais assistida de todos os tempos da plataforma de stream. Ela está em primeiro lugar nos mais de 80 países em que ela foi exibida, batendo assim todos os recordes mundiais. E é claro que quando escutamos a palavra mundial, logo vem em nossa cabeça duas coisas. A primeira é o Palmeiras, porque Palmeiras não tem mundial. A segunda coisa são os Illuminatis, pois querem implementar no mundo a nova ordem mundial e usam de artifícios que aparentemente parecem ser inofensivos, como filme, músicas e até mesmo uma série da Netflix, que é o caso que iremos revelar no vídeo de hoje. Bom, o intuito é reunir pessoas que estão passando algum tipo de dificuldade financeira para participarem de alguns jogos, se humilhando, e assim geram entretenimento. Parece um programa do Hulk, né? Mas não é. É a famosa série Round 6. Na série, são reunidas 456 participantes, onde participam de jogos infantis, e poderão ganhar aproximadamente 217 milhões de reais. Como eu disse, já estamos acostumados com isso, com programas como o do Hulk, e até mesmo em reality shows, onde participantes ficam confinados, passando vergonha, tendo a sua privacidade invadida, na intenção de ganhar o prêmio. O que não é diferente de nós, que lutamos todo dia, trabalhamos para nossa sobrevivência, que nos últimos anos está cada vez mais difícil. Isso é algo que nos iguala a essa série, porém existe algo oculto e muito mais assustador, que foi descoberto pelo nosso cientista japonês, Kichirei do Ku. E na pesquisa que tirei do Ku, mostra um lado obscuro sobre essa série, que talvez tenha passado despercebido por muita gente, mas não por nós. Algumas mensagens ocultas, ou seja, algo que não foi dito pela boca dos atores, e tampouco estava no roteiro, mas ficou claro, com uma mensagem que está embutida, ali, nas entrelinhas. As mensagens ocultas no Round 6. A primeira coisa que revela essa teoria é que essa série é um jogo da elite mundial, que controla o mundo, ou seja, os Illuminatis, os donos do dinheiro, os senhores do mundo. E você que acompanha esse canal, sabe muito bem a quem eu estou me referindo. Os donos do sistema, que está na mão do maligno, junto com os servos que compõem essa ordem. Então essa série mostra claramente
que o mundo é controlado por uma elite bem pequena, que tem o poder de dar as diretrizes para os peões. Inclusive existe uma hierarquia, que é retratada também nessa série. O próprio diretor diz que essa série foi inspirada em um jogo real, um desafio humano, em uma fase da sua vida um pouco complicada. Ele vendo ali esses jogos mais realistas, ele decidiu então montar esse jogo para mostrar qual o limite é e até onde as pessoas estão dispostas a ir quando estão em momentos de aperto financeiro, em um momento de crise financeira. Bom, chegando ali centenas de participantes, e eles vão sendo eliminados conforme a brincadeira mortal vai avançando, então as pessoas são confinadas em uma ilha deserta, muito característico de outras séries também, que trabalha essa questão de uma ilha isolada. É um roteiro muito conhecido, até manjado, mas enfim, as pessoas que são levadas, estão completamente endividadas, sem nada a perder, estão em dívida com o sistema, e elas podem pagar as suas dívidas, participando desse jogo macabro. Toda a coloração, a fotografia da série, é bem colorida, que dá um tom de infantilidade, e também para se comunicar com os jogos que também são infantis. Inclusive, Batatinha Frita, 1, 2, 3, que virou meme, termina de forma sangrenta e violenta, revelando assim que o sistema que controla o mundo se diverte com o caos, com a distopia. Em resumo, mostra uma elite se divertindo com as pessoas que estão confinadas, que foram lá para pagar uma dívida com o sistema, e vários foram eliminados, de acordo com o decorrer dos jogos. Um fato também que chama muito a atenção é que na série mostra os soldados desse sistema, os soldados que executam as ordens dessa elite. Esses soldados são hierárquicos, essa hierarquia é dividida por símbolos de suas máscaras. Tanto o triângulo, quanto o círculo, e quanto o quadrado. Esses soldados ilumináticos, podemos comparar com alguns artistas midiáticos, que têm a função, o poder, de executar as ordens dos líderes dessa elite, tendo o poder de manipulação, lavagem cerebral, ditar modas e tendências. Na série, os líderes dessa elite se escondem, como na vida real. Eles também têm essa característica de se esconder, porém seus planos estão bem escancarados. Na série, esses senhores dessa elite são chamados de VIPs. São os apostadores. Aqui, o diretor usou algo real, algo que acontece de verdade, inclusive, teve uma festa real com os personagens reais dessa elite. A família Rothschild são os trilhardários, compõem as famílias poderosas que controlam o mundo, controlam a coroa britânica, controlou a independência do Brasil, a coroa portuguesa, a guerra de secessão nos Estados Unidos, financiando o norte e o sul. Grandes bancos do mundo são financiados pela casa Rothschild, onde festas com esse tipo de máscaras eram rotineiras. Os VIPs, os apostadores financeiros, se divertem com o caos, com os sangues, com as mortes. Pessoas sendo destruídas em nome da ganância. Porém, acima desses VIPs, existe um líder supremo, um personagem mais poderoso. Que aqui na vida real, ele é o próprio Anticristo. Ele é o líder de toda a ordem. Tudo que está sendo preparado, está por trás desse líder. A série mostra também a ganância, onde as pessoas podem ir para conseguir o dinheiro, o poder. Isso nos mostra que as pessoas estão muito preocupadas com status, com aparências, poder, dinheiro, vaidade, e não percebem que são apenas uma peça do sistema, uma peça de um jogo, onde quem manda são os ricos poderosos. Tantas vezes vimos pessoas se esforçando para se ostentar, querendo ter o que não pode, gastando com o que não deve, apenas por status. Essas pessoas precisam receber um cartão desse. Chega Sex Beats, da Netflix. Eu não sabia do que se tratava, fui assistir, e no primeiro episódio, quase sofri um infarto. Esses Illuminatis não estão fazendo mais as coisas escondidas como antigamente. Eles agora mostram escancaradamente jogando em nossa cara todas as suas maldades. Antes de irmos para o fato que me deixou traumatizado, vamos explicar do que essa suposta série se trata. Bom, basicamente é um reality, onde solteiros cansados de relacionamentos superficiais,
são transformados em animais e outras criaturas místicas para testar a química em encontros às cegas. A tradução dessa série já é assustadora por si só. Significa bestas sexys. Isso mesmo, bestas. E vocês sabem de qual besta a Netflix está falando, né? Não preciso falar nada. E a coisa que me deixou assustado é que logo no primeiro episódio, 3 rapazes disputam uma moça. E olhem só a fantasia dela. É de arrepiar os cabelos do curioso para saber mais sobre essa série. Recomendo então vocês assistirem e tirarem suas próprias conclusões. Juhaila e Anime Show. Luiz, investiga a nova série da Netflix, Round 6. Amigos e amigas, essa também é uma série da Netflix. Netflix está se tornando uma grande divulgadora da palavra do capiroto. Mas também, o que esperar de um serviço de stream, que tem como uma das principais séries uma série chamada Lucifer, onde mostram Lucifer como um cara descolado, poderoso e gostoso. Mas vamos falar sobre essa outra série. A tal de Round 6. Essa eu tive que assistir tudo. Round 6, série sul-coreana original da Netflix, acompanha um grupo de pessoas desesperadas por dinheiro que recebem um misterioso convite para participar de jogos competitivos inspirados em brincadeiras infantis. Sem saber qualquer coisa sobre o convite, centenas de pessoas comparecem ao local para participar do evento. Ao final do jogo, o vencedor poderá levar para casa um prêmio milionário e resolver todas as suas dívidas. Porém, o que eles não sabem é que os perdedores não saíram vivos desse jogo. Agora os competidores precisarão lutar para sobreviver a essa macabra disputa. Bom, vou tentar resumir a série, sem dar spoilers. Então lá vai. Todo mundo morre. Fim. Bom, a série é cheia de mensagens subliminares. Várias vezes o triângulo Illuminati aparece, junto também com o círculo. O círculo pode significar o hexagrama. E também pode simbolizar o símbolo do Palmeiras. E Palmeiras não tem mundial. Nessa série mostra de forma oculta como funciona um pacto com o capiroto. A pessoa é enganada com uma promessa tentadora. E em troca entrega literalmente sua alma. O nome da série não é por acaso, Round 6, eles precisam passar por 6 jogos, durante 6 dias. Ou seja, 6. Muito assustador. A La Casa de Papel dos japoneses da Coreia é uma série nova ainda, por isso não vamos entrar em mais detalhes. Pois muita gente ainda não assistiu. Mas vou dar um aviso. Se acaso você receber um cartão como esse, ignore. Fica a dica. Lana Vieira. Luiz, Homem do céu, tem aquela série da Sabrina na Netflix. Investiga-me por favor, muito macabra, cê é louco. Obrigado pela sugestão, Lana Vieira. A Netflix sempre me mostrava como sugestão essa série, O Mundo Sombrio de Sabrina, porém eu não me interessei, achei que fosse uma série voltada para o público infantil. Tipo um remake da série Sabrina dos anos 90. E depois que vi seu comentário, fui saber mais sobre essa série, e vi que eu errei feio, errei rude. É sem sombra de dúvidas, uma série satânica, onde mostra escancaradamente sem nenhum pudor, o que acontece em seitas satânicas. Bom, Sabrina Spellman, aparentemente, é uma menina normal, vai à escola, tem amigos, namora um rapaz legal e mora com uma família que ama. Mas, ao completar 16 anos, ela terá que assumir sua verdadeira identidade. Sabrina é uma bruxa. Aí as coisas começam a ficar medonhas. Apesar do tom voltado para o público adolescente, a história trata Satanás como um ser bom e recompensador, enquanto Deus é tratado como uma falsa divindade. As artes de divulgação da série apresentam figuras como pentagramas e a estátua de Baphomet. Inclusive, um grupo satanista denunciou a Netflix em um tribunal de Nova York pelo uso da estátua. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Satanistas processaram a Netflix por usarem a imagem de Baphomet. A Netflix está pegando tão pesado, que até os satanistas estão pedindo para ela dar uma maneirada. Além disso, alguns episódios mostram bruxas matando pessoas e até cometendo canibalismo.
Algo bem diferente do que era visto em Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, série dos anos 90 estrelada por Melissa Joarte. Atualmente a atriz é cristã e protagonizou o filme Deus Não Está Morto 2. Tentando redimir de seus pecados. A forma como Satanás é apresentado na série é vista com certa preocupação pelo escritor japonês Kichirei Doku. Autor de 2 livros Kichirei Doku, diz para tomarem cuidado, pois ele acredita que um jovem desavisado pode passar a simpatizar com a figura do diabo e seus valores através desse conteúdo. Isso só mostra o esforço da dona Netflix em mudar a imagem de Satanás, colocando ele como um cara legal e zombando de Deus. Challenge. Don't. Scar, help me, brother. Help you. Long live the king. Oh, Simba, your father. Get off me. Challenge. Don't. Scar, help me, brother. Help you. Long live the king. Oh, Simba, your father. Get off me. Challenge. Don't. Scar, help me, brother. Help you. Long live the king. Oh. Round 6 é uma série que tá cheia de segredos, curiosidades e detalhes que estão escondidos e que você com certeza não percebeu enquanto assistia na Netflix. Será que você percebeu esse detalhe aqui nos jogos? E as roupas e os símbolos dos personagens? Você notou alguma coisa também? Será que Round 6 é realmente uma cópia, como tá todo mundo comentando na internet? E a Netflix que está sendo processada por causa de Round 6, envolvendo uma polêmica ridícula. Pois é, eu vou comentar sobre isso também. Tem um monte de coisa rolando, tem até gente no TikTok imitando os jogos na vida real. Então, se você confia na qualidade do canal, acabou de chegar, por favor, espero contar com seu like, tá bom? Isso ajuda muito o canal. E ao top de 3 batatinhas fritas, né? Você vai conferir tudo que você perdeu em Round 6. Se você manja de coreano, você com certeza percebeu um spoiler no nome do jogador número 1, Will Nano, que traduzido do coreano para o inglês significa o número 1. Dando a entender que o significado do nome dele não é à toa, porque além dele ser o jogador número 1, ele também é o anfitrião, o personagem número 1 na hierarquia dos jogos de Round 6. Tanto que na realidade a série já vem dando spoilers pra gente desde o primeiro momento, desde o primeiro episódio da prova Batatinha Frita. Onde se você reparar e assistir em câmera lenta, você vai ver que a boneca que mata os jogadores identifica todo mundo, né? Esteja você parado ou em movimento. Só que o jogador número 1 não é identificado pela boneca. O que significa que se você reparasse, isso já era uma parada meio estranha. Você deve ter percebido que os cenários e os efeitos especiais dessa série são muito realistas para os padrões de hoje, né? Não é aquela coisa tudo cagada no CGI, efeito especial nada a ver, né? Acontece que o diretor da série, Hyun Dong-Ryu, disse que ele evitou usar o menor número possível de efeitos por computador. Claro que tem alguns cenários ali que a gente consegue ver um chroma key azul, um chroma key verde, só que tudo ali foi construído, né? Eles realmente construíram os cenários, porque a produção coreana queria que os atores de Round 6 realmente vivessem aquilo e sentissem que eles estavam em um lugar meio desconfortável, entende? O esforço da equipe foi tão grande, cara, que se você reparar, realmente tem 456 pessoas na cena da Batatinha Frita 1, 2, 3. Pois é, eles realmente contrataram mais de 400 atores. Não tem efeito especial ali, não.
O diretor também falou que gravar a cena da ponte deixou alguns atores um pouquinho aterrorizados. Isso porque aquela ponte de vidro realmente tinha vidros temperados, onde os atores tinham que pular de um bloco para o outro, obviamente com um auxílio profissional, só que quando eles tinham que cair, realmente tinha uma suspensão que soltava e eles caíam para baixo. E a ponte tinha mais ou menos 1 metro de altura, então tinha uma galera que estava um pouquinho assustada ali. 징검다리 건너기를 할 때 실제로도 좀 무서웠던 게 생각보다 그게 1.5m 높이만 올라가도 좀 무섭거든요. 그 유리가 주는 또 불안감이 있어서. E agora você deve ter percebido que tem um monte de gente aqui na internet comentando que Round 6 é uma cópia de La Casa de Papel, porque as roupas são exatamente iguais. Que não tem absolutamente nada a ver, né? Até porque nem as roupas de Round 6 são vermelhas, né? A La Casa de Papel é vermelha, Round 6 é rosa. Você pode botar no Photoshop que você vai ver que é rosa. Mas sem a gente falar de La Casa de Papel, Round 6 está realmente sendo acusado de cópia por causa de um outro filme que lançou no Japão em 2014. Esse filme se chama As the Gods Will, e esse longa-metragem acompanha a história do jovem estudante, Takahata, que ao ir para a escola um dia, é obrigado, junto da turma de escola dele, a participar de várias séries de brincadeiras infantis mortais, né, que tiram a sua vida. E o boneco principal, o Daruma, também é uma cabeça que se vira, né, que nem a boneca do Batatinha Frita 1, 2, 3. E ele tem tempo. Então a galera começou a comparar algumas cenas, como os olhares da boneca com os olhares do Daruma, tempo passando, né, no filme do As the Gods Will e no Round 6, e também algumas cenas e planos que relembravam Round 6. Só que fora isso, cara, esse filme de 2014 não tem absolutamente nada a ver com Round 6. O próprio diretor comentou isso, ele disse que a primeira brincadeira é coincidentemente muito parecida, mas o resto não é nada igual. Quem assiste sabe que não tem nada a ver. O diretor, o Ryon Dong-yu, falou que o primeiro roteiro de Round 6 foi escrito em 2008 para 2009. Ele ficou 1 ano ali escrevendo, e quando ele foi oferecer para as empresas produzirem o filme, elas recusaram. Elas não gostaram da ideia, acharam muito violento. Imagina só como é que tá a galera que recusou Round 6 agora, né? Cada soldado de Round 6 tem um símbolo na máscara, que lembra muito os controles, né? Os símbolos dos controles do PlayStation, que não tem absolutamente nada a ver, mas tudo bem. E aí, no decorrer da série, que a gente descobre que cada um desses símbolos representa a sua posição na hierarquia do Round 6, né? A bolinha é o mais inferior e representa a classe dos trabalhadores. Já os triângulos são os soldados e os quadrados são os líderes que comandam. A produção teve a ideia de fazer isso para representar um formigueiro, onde cada um tem uma função ali dentro. Até mesmo a cor dos uniformes, se você reparar, dentro da série elas representam algo. A cor do uniforme dos soldados é rosa choque, enquanto a cor do uniforme dos participantes é verde. E na tabela de cores, o verde é o oposto do rosa. E a cor verde foi escolhida para os participantes justamente porque o diretor, na época da escola, lembra que todo mundo usava um uniforme igual e era inferior a qualquer outra pessoa. Então ele quis passar essa sensação de que eles eram tipo estudantes obedecendo todo mundo ali dentro e não tem lugar de fala. Porém, os símbolos, além de designarem as funções de Round 6, eles também têm um significado no alfabeto coreano da série. A bolinha significa o triângulo J e o quadrado M, que seria a sigla para OJM, ou em tradução livre, né, o jogo da Lula, que é exatamente como a série se chama em vários outros países, né, Squid Games, o jogo da Lula. E aqui no Brasil acabou que ficou Round 6 porque eu acho que ninguém entendeu o que é jogo da Lula, né? Sabe aquele número de telefone que aparece atrás do cartão que o Ji-hoon usa para ligar, para confirmar a presença dele nos jogos? Então, acontece que esse número é real, esse número existe mesmo. E tem pessoas que depois de assistirem a série estão ligando pro número para pedir dinheiro, né? Ou para participar do jogo, porque eu não sei o que passa na cabeça da galera que acha que isso é real. Mas o pior não é nem isso. O pior é que esse número é de um casal coreano que diz que não para de receber ligações. Eles alegaram que eles recebem 4.000 ligações por dia e a bateria deles não dura. E aí o que a Netflix fez foi sugerir a troca do número e eles falaram que eles não iam fazer isso porque esse era um número que eles tinham há mais de 10 anos, eles não estavam a fim de decorar outro e também porque era de contato profissional, contato familiar, então eles, não sei, acho que preferem receber as 4.000 ligações, né? Vai entender. Se você perceber, nos cenários de Round 6, você vai descobrir que os episódios deram spoilers das provas dos jogos.
Na parte dos dormitórios, se você observar nas paredes, você vai conseguir ver alguns símbolos. E olhando bem atentamente para esses símbolos, a gente consegue ver que tem pessoas jogando um jogo de corda, parecendo cabo de guerra. A gente também consegue ver pessoas pisando em vidro, consegue ver os símbolos da prova da colmeia, e os desenhos representam exatamente as provas que os jogadores iam jogar. Pois é, a série deu spoiler e a gente que não se ligou. E não foi só esse spoiler que eles deram. Algumas pessoas também acreditam que a série deu spoiler de como os personagens iam morrer. Porque se você observar o Ali, antes dele ir para os jogos, ele rouba o chefe dele. E ele acaba morrendo porque o Sang-woo rouba as bolinhas de gude dele. A Sae-byo-kan é uma personagem que morre com a garganta cortada. E antes dela entrar nos jogos, ela ameaça cortar a garganta de alguém. O Doksu morre quando ele cai da ponte. E momentos antes dele entrar no jogo, ele pula de uma ponte. Então pode ser que seja só uma coincidência, mas também pode ser que não, né? Porque eles deram um monte de spoiler, então vai saber. Se aquela história do número de telefone é real e já tá dando problema pra galera, existe um outro número que também é real na série, mas na verdade não tá dando problema, né? Tá dando lucro pra essa pessoa. A conta bancária do Ji-hoon também existe na vida real. E tem algumas pessoas que estão fazendo transferência pra essa conta de 2 wons, pra ver se a conta existe mesmo. Não sei se a galera quer ajudar, né? Acho que, como eu falei, acho que a série é real, mas essa conta pertence a um dos produtores da série, que disse que tá recebendo vários Pix ali, né? O cara vai ficar rico só de receber Pix. Eu também queria estar recebendo Pix aí. E a bonequinha que não sabe brincar, da prova Batatinha Frita 1, 2, 3, também existe no mundo real. Zé, eles não fizeram ela pra série. Eles pegaram ela emprestada de um museu. Esse museu fica situado em Jincheon, na Coreia do Sul, aonde essa boneca realmente é um animatrônico, né, que você consegue movimentar com controle remoto, como se fosse um robô, e faz parte da entrada do local. E ela realmente mata pessoas. Não, mentira, tá? É zoeira. Vai ser que nem a galera do meu shorts que eu postei, né? Achando que as pessoas morreram. Meu Deus, a galera sabe interpretar a ironia. Porém, foi nas Filipinas que a Netflix decidiu fazer uma das melhores ações de marketing que eles já fizeram. Isso porque eles pegaram essa Annabelle coreana, né, essa boneca assassina, e colocaram ela na frente, né, perto de um shopping. E essa boneca, ela fica na rua virando a cabeça. Se você atravessa a rua no sinal vermelho, ela vira e fica olhando pra você com o olho vermelho. Genial, né? Podia matar daí também, né, que não respeita a lei do trânsito. Brincadeira. O sucesso de Round 6 está sendo mundial, né? Tá fazendo sucesso aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e na Coreia tem alguns usuários do TikTok imitando uma cena do jogo no metrô. Lembra daquela cena que tem um recrutador que chama o Ji-hoon para participar dos jogos? Um usuário coreano do TikTok, chamado de Siswan Evans, tem ido até o metrô da Coreia, se vestido com um terno e desafiado as pessoas a jogarem aquele game. Uma galera mais atenta, né, que tem olho de águia e repare um monte de detalhe, percebeu alguns pequenos erros de Round 6. Como naquela cena da prova do vidro. Vocês lembram do jogador que é especialista em vidros? Quando eles vão olhar a ficha dele, a gente consegue ver a data e o ano que ele nasceu. Só que o ano tá 1897. E a prova do Round 6 está se passando em 2020. Isso quer dizer que ele tem mais de 100 anos ali, cara. Como assim? Ele é imortal. Obviamente é um erro que a produção não percebeu. Outro erro que a galera também notou foi naquela cena inicial, quando o Ji-hoon vai sacar um dinheiro e ele tenta o próprio aniversário como senha, 0426. Só que aí dá errado. Mas na ficha do Ji-hoon, lá nas provas de Round 6, o aniversário dele tá como 31 de outubro. Como que o cara erra isso, mano, de abril pra outubro? Por incrível que pareça, a Netflix está sendo processada, porque Round 6 está fazendo muito sucesso na Coreia. Eu sei que isso não faz sentido, mas é o que está rolando. Acontece que o provedor SK Broadband da Coreia do Sul, que é o provedor de internet, está dizendo que como a série está fazendo muito sucesso, um tráfego muito grande de usuários começou a usar, né, a internet por um tempo muito maior, e isso deu pane no servidor deles. E aí eles estão processando a Netflix. Cara, vai se catar, tá ligado? Se sua internet é uma porcaria, o problema é seu, não da Netflix. Mas enfim, imagina só ter que enfrentar essas dores de cabeça aí.
Muitos dos atores principais que estão fazendo a série, eles já eram conhecidos por uma coisa ou outra lá na Coreia do Sul, mas a atriz que interpretou a Sai Byo-kan, a jogadora 67, ela na realidade nunca tinha atuado em uma produção muito grande. Isso porque ela não é atriz, ela é uma modelo. E aí, pelo sucesso da série e pela beleza da moça, ela passou de 400 mil seguidores para 13 milhões e subindo, cara. Ela tá fazendo muito sucesso no Instagram. Inclusive, você consegue ver várias fotos dos bastidores de Round 6 por lá. Agora, vocês lembram do rapaz que recrutou o Ji-hoon, né, para as provas do Round 6? Ele também é um ator muito famoso lá na Coreia do Sul. Ele ficou conhecido por ser o personagem principal daquele filme sul-coreano, Invasão Zumbi, que também fez um sucesso muito grande no mundo inteiro. É um filme muito bom, inclusive, se você não assistiu, assista. E que, por coincidência, as únicas cenas dele em Round 6 são num metrô, exatamente onde grande parte do filme Invasão Zumbi se passa, dentro de um trem, numa estação de metrô. Em Round 6, os jogadores estão disputando um prêmio de 45 bilhões de wons, que para eles esse valor é gigantesco. Só que se a gente converte para o Brasil, a gente tem um outro valor. 45 bilhões de wons, para nós no Brasil, equivale a mais ou menos 200 milhões de reais. Ou seja, você não ia ficar bilionário no Brasil se você arriscasse a sua vida. Já o valor que o Ji-hoon devia para agiotas equivale a mais ou menos uns 700 mil reais. Já o valor que o Sang-woo devia para agiotas e para o governo equivale a mais ou menos 7 milhões de reais. E o tapa na cara que eles tomaram para entrarem no jogo equivalia a 400 e pouquinhos reais. Pois é, eles estavam apanhando por 400 reais e você apanhando da vida de graça, né? Melhor ganhar dinheiro para apanhar do que não ganhar nada. Galera, o Round 6 está recheado de dicas que você deixou passar que poderiam antecipar vários acontecimentos. Também tem vários símbolos escondidos, como por exemplo as cores dos uniformes, as formas geométricas nas máscaras, muito mais coisa. Então fica aí que eu vou te explicar cada um deles agora. Inestrantes, Peter aqui. Round 6 foi uma das coisas mais iradas que a gente viu até agora em 2021, fala a verdade. Foi uma surpresa muito bacana. O mais legal é que a série tem muito mais do que uma história incrível, muito mais do que cenas de tirar o fôlego. Ela tá cheia de simbolismos. E quando você se aprofunda nesses significados, galera, é de pirar de novo. Tinha muita coisa escondida no significado de tudo ali. E fez total sentido pra trama da série. É uma história, assim, dentro da história. É isso que eu tô querendo dizer. Por isso tô aqui para te explicar cada um desses detalhes. Manda ver no like, porque o seu like ajuda demais o conteúdo desse canal, a gente criar, a gente buscar informação para você. E não esquece, a sua inscrição é o melhor de tudo. Saber que você tá inscrito aqui e não tá pulando esse trecho, porque tem gente pulando, mas isso fortalece pra caramba a gente, principalmente você que tá inscrito, conferindo agora se o sininho tá ativado. Porque isso pra gente é a cereja do bolo. Obrigado, galera, de coração, vamos lá. Formas geométricas. A galera que executava todas as funções dentro do jogo usava máscaras com 3 símbolos diferentes, você lembra? O quadrado, círculo e triângulo. Não tem nada a ver com referência lá ao controle do PlayStation, para com isso, tá? Esquece isso. Tem umas paradas filosóficas por trás muito mais profundas. O círculo, o triângulo e o quadrado mostram a hierarquia dos membros da equipe do jogo. Para começar, as máscaras fazem, né, os guardas ficarem anônimos, mas não dava margem para que tivesse confusão entre eles sobre as obrigações de cada um e identificava quem ia fazer o quê e quem estava no comando. O círculo é uma representação que não tem início nem fim, né? Então ele é completo e em muitas culturas ele representa o ciclo da vida. O início, o meio e o fim numa coisa só. O símbolo do círculo foi usado nos trabalhadores de menor escalão dessa equipe de trabalhadores. Os que usavam a máscara com círculo, né, eram os mesmos que acompanhavam os participantes até o local dos jogos, eles recolhiam os corpos, né, limpavam a arena. Aquele trabalho de formiguinha, guarda isso agora. E também eram esses com máscara de círculo que dirigiam as vans que transportavam os jogadores até o jogo. Ou seja, eles estavam em contato total com os jogadores. No início, levando eles até a ilha. No meio, acompanhando durante os jogos. E o fim, carregando os corpos dos eliminados. O quadrado era usado pelos supervisores, os chefes das equipes de trabalhadores, né? O quadrado tem muito simbolismo com a terra. Tudo é material, prático e organizado. Por isso os empregados com a máscara com quadrado eram os que lideravam tudo o que acontecia. Eles que determinavam tudo ali dentro. Tanto que quando os jogadores tentaram negociar o fim do jogo, foi com uma pessoa usando máscara com quadrado que eles conversaram. Era sempre um cara com o símbolo do quadrado que dizia o que podia ou não acontecer entre os participantes. E ele mesmo que dava as ordens para os outros trabalhadores. Porque esse símbolo é o símbolo da ordem. Já o triângulo era para os soldados que estavam encarregados lá de manter a organização,
obedecendo às normas. Por quê? Porque o triângulo representa, né, exatamente a organização e perfeição completa. Enquanto o quadrado faz isso dando ordens, os triângulos garantiam a ordem executando o que é dito para eles. Por isso, os trabalhadores do triângulo eram os únicos que andavam armados, né, para garantir que tudo acontecesse como deve ser. E mais, eram eles os agentes entre a vida e a morte, já que eram eles que executavam os jogadores eliminados durante, né, as várias fases dos jogos. A Lula. As 3 figuras geométricas, o quadrado, o círculo e o triângulo, aparecem em mais detalhes. Elas são o símbolo do jogo, né? Tanto que essas 3 formas são a logomarca no cartão lá que é entregue para os convidados para participar do jogo. Também não é à toa. Quando essas formas são unidas, elas fazem o formato da Lula, que é o jogo que abre a série, né? E também o final do torneio, né? O nome da série em inglês é Squid Game, né? Que é o jogo da Lula. Essas figuras também representam a infância, já que elas são as formas geométricas mais básicas. Uma das primeiras coisas que os mequetrefezinhos aprendem na escola é desenhar o círculo, o quadrado e o triângulo. E é nessa época também que as crianças mais brincam de jogos entre si, como o jogo da Lula, que é um jogo real muito popular na Coreia do Sul e o jogo favorito do diretor da série. O jogo da Lula acontece com um desenho no chão, com um triângulo, que representa a cabeça da Lula, um quadrado que é o meio do corpo da Lula e os círculos entre os limites lá do triângulo e o quadrado. O líder. O líder é um dos personagens mais misteriosos da série. E de acordo com o diretor e roteirista de Round 6, o personagem do líder e toda a organização do jogo foram inspirados nas formigas. As formigas, elas têm uma hierarquia de trabalho extremamente organizada. Cada uma sabe exatamente o que fazer e faz tudo perfeito como parte de um todo, né? Pra poder girar a máquina como um todo, né? As formigas operárias fazem sempre as suas funções e não ficam variando de função, né? Da mesma forma que a equipe do Macacão Vermelho. E tudo isso é para servir a formiga rainha, que na série é representada pelo líder. Cores. Eu já falei do círculo, mas outro fato curioso é que ele também é o elemento central da bandeira da Coreia do Sul. Na bandeira de verdade, o círculo tem 2 cores, né? O vermelho e o azul, justamente as cores dos uniformes dos trabalhadores do jogo e dos jogadores. O vermelho e o azul na bandeira da Coreia do Sul simboliza a dualidade da existência, né? Como a vida e a morte. Só por isso já teria tudo a ver. Em volta do círculo existem uns quadrados formados por linhas. Eles representam os 4 elementos: terra, fogo, água e ar. A junção de todos os elementos que formam a bandeira da Coreia, né? O círculo de 2 cores e os 4 elementos da natureza, representam o mundo, o povo e o governo. No universo da série, né, o mundo pode ser entendido como sendo a arena, o povo sendo os jogadores, representados de azul, e o governo representado pelos agentes de vermelho. Mas, Pedro, o líder não usa vermelho. Calma, jovem gafanhoto, vamos lá. Você tá certo, o líder tá sempre de preto, assim como os desenhos em volta da bandeira da Coreia do Sul, cercando tudo em volta do círculo. Porco! Até hoje é mais do que comum um cofre em formato de porquinho. Você deve ter tido isso quando você era mequetrefe. Não sei, tá? Eu tive. Mas você já se perguntou por que o formato de porco é o mais tradicional dos cofrinhos? Na série, quando desce aquele porco que vai ficando lotado de grana, né, no final de cada jogo, a gente nem se questiona se tem alguma coisa por trás. Porque essa imagem é muito estabelecida na cultura pop do mundo inteiro. Mas o que você não sabe é a origem simbólica disso. Por que um porco e não uma vaca? Sei lá, um cachorro? Tudo tem origem na cultura oriental, é muito popular. Até mesmo na Coreia do Sul, né? Há séculos o porco é o símbolo da fartura, da riqueza, porque eles se reproduzem com muita facilidade. E além disso, uma porca grávida dá luz por volta aí de 15 filhotes por gestação. Porcaria isso, hein? Então, como os porcos se multiplicam muito rápido, ficou aí o simbolismo de fartura e prosperidade. Pistas ignoradas. Por essa você não esperava. As paredes do dormitório dos jogadores tinham todas as pistas dos jogos que iriam acontecer. Tava tudo lá desde o início. E não dá pra acreditar que nenhum personagem tenha tentado pra isso. Tinha gente dormindo colado no desenho e nada. Se você olhar com atenção as imagens, desde a primeira vez que aparece o dormitório, né, já tem desenhos nas paredes, mas fica disfarçado por causa dos beliches na frente. O beliche é preto, né, o desenho é preto, então não chamou atenção. Mas de acordo com conforme os participantes iam sendo eliminados, as camas eram tiradas, dava pra ver claramente, os desenhos iam aparecendo. Se qualquer personagem se atentasse pra isso, talvez eles pudessem se preparar melhor pros jogos. Concorda? Agora me diz você, qual símbolo escondido te chamou mais atenção? Já tinha pensado nesse monte de significados? Encontrou mais algum que eu não citei aqui? Comenta aqui embaixo. Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender as mensagens ocultas e subliminares sobre o Round 6, tá? Eu vou dar a minha opinião, meu contexto de histórico, de conhecimento sobre o oculto, e nós vamos analisar também um artigo de uma outra pessoa, tá? E aí, quando eu for analisar o artigo desse cara, os créditos serão para ele, tá? Mas antes de iniciar o vídeo, coisa rápida e prática, tá?
passando aqui para a tela do computador, se é que já não estava, né? Olha só, nós temos aqui 3 vídeos no canal Brasil Resiliência Cristã, tá? Primeiro vídeo, faça isso se quiser viver. As pessoas falam, nossa, isso aqui é muito clickbait. Não é não, meu irmão. De cada 10 pessoas que estão assistindo esse vídeo, uma pessoa estará viva até 2023. Se você duvida, paga pra ver. É simples assim. E aí eu falo para as pessoas porque realmente estão envenenando as pessoas, tá? Depois, use isso a partir de agora nas cidades. Por quê? Porque simplesmente quando as torres de 5G forem ativadas, se você não quer se transformar num zumbi, faça aquilo ali, né? E, né, o próximo vídeo, proteção para quem mora no campo. Eu explico sobre a necessidade de você ter alguma arma de fogo. Mas pode ser até balestra, pode ser besta, pode ser arco e flecha, pode ser estilingue, alguma coisa você tem que ter. Então eu falo sobre isso nesse vídeo. Recomendo que você vá lá no canal Brasil Resiliência, se inscreva, ative as notificações, tá? E que você assista um desses vídeos para você ver como que é a Red Pill diária que eu estou jogando por lá, tá? E claro, conheça o meu trabalho, tem links aqui na descrição, tá? Tenho certeza que vai ser uma experiência surreal para sua vida com o meu contato pessoal. Bom, olha só que coisa interessante. Esse artigo, tá? É de um blog chamado dunayjunior.com, blogspot.com, tá? Então é desse cara aqui, ó, Dunay Júnior, porque os créditos desse artigo são deles, não são meus, tá? Porém, eu achei mais interessante trazer esse artigo do que eu ter que pegar o seriado inteiro, picotar o seriado, eu vi o seriado inteiro, pelo menos a primeira temporada, né? E ficar picotando e trazendo pra você. Eu não tenho esse tempo, tá? Eu não tenho esse tempo. Então eu simplesmente fiz as minhas pesquisas e li alguns artigos, e esse cara aqui, ele tá mais próximo aqui da verdade, tá? Então basicamente é o seguinte, vamos lá para você poder ver, ó. A série Round 6 na Netflix é sobre pessoas pobres participando de jogos horríveis, enquanto os VIPs da elite mundial assistem ao programa para se divertir. Através de mensagens e simbolismo, Round 6 revela do que realmente se trata, a doença incurável da elite. Realmente é uma doença, meu irmão. Tá? Ele não chegou a colocar aqui no artigo, mas a elite mundial, eu vou voltar aqui, você vai entender, tá? Vamos por partes. Essa elite mundial aqui, ó, olha que coisa interessante. Eles usam o ser humano como mobília, olha só. Eles fazem um tapete com seres humanos, fazem um banco para colocar copo com seres humanos. Eles usam o ser humano como mobília. Aqui não tá descrito isso, mas você lembra de Macaulay Culkin? Por que Macaulay Culkin ficou louco? Sabe aquele menino de Esqueceram de Mim, 1, 2 e 3? Aquele atorzinho louro ali? Por que aquele menino ficou drogado? Por que ele surtou? O que aconteceu com aquele menino para ele surtar? O que aconteceu foi basicamente o seguinte. Ele depois de ter feito aquele sucesso com o Macaulay Culkin, Esqueceram de Mim, 1, 2 e 3, ele tentou um outro papel em Hollywood. E diz, né, palavras dele, não sou eu, palavras dele. Quando ele foi tentar um papel em Hollywood, o diretor tentou abusar do Macaulay Culkin. Aí o Macaulay Culkin falou assim, não quero isso, tal, não desejo fazer isso. Aí o diretor começou a falar, você acha que manda quem é quem? Né? Aí o diretor falou assim, tá vendo esses atores todos que você tá vendo aí, ó, todos esses que fazem sucesso? Aí ele fala, já comi todos já passaram na minha mão aqui. Então assim, tem até uma coisa chamada Pedou Pararapururu Gate, né? Que é a Pedou Pararapururu filia dentro de Hollywood. E aí ele não queria fazer isso. Aí o diretor foi lá e levantou o sapato dele e colocou em cima da mesa. O Macaulay Culkin perguntou assim, o que é isso? Ele estava um pouco estressado. E o diretor falou assim, tá vendo esse couro aqui de sapato? Pois é, esse aqui é o melhor couro que existe. Couro de ser humano. Aí o cara ficou assustado, né? E aí o diretor teceu uma ameaça contra Macaulay Culkin sobre tudo que ele tinha falado, né? O cara era jovem, ele não tinha os seus 18 anos ainda, era menor de idade, e o cara surtou. Surtou e simplesmente se afastou lá dos filmes, depois não pegou grandes papéis mais. Porque o cara estava usando couro de ser humano no sapato. Olha que nível que esses caras estão. Então é realmente uma doença incurável. E nesse Round 6 mostra a elite mundial sentando em cima de ser humano, usando o ser humano como mesa para poder colocar
vinho, usando o ser humano como objeto de prazer, o tempo todo isso, tá? E aí o cara chega e fala, essas coisas aqui foram inventadas. Não, meu irmão, nada se inventa, não, tudo se recicla. Esses caras aqui já fazem isso há muitos anos, tá? Mas, nossa, isso aqui já é antigo, já só em Hollywood há uns 50 anos. Aí nós temos aqui, ó, olha só, Helene Rothschild em um baile de elite oculta em 1972. Então a mulher num baile ocultista usando uma máscara dessa, a mesma máscara de elite. Você vê também, né, a imagem de uma igreja satânica, os caras usando também aí, tá, máscaras, tá, dentro aí de uma igreja satânica, tá. Então você vê que não é novo, essa história aqui de máscara, ela não é novo, tá. Aí, né, provavelmente no final da temporada, mostra isso aqui, ó. Primeiro, o piso quadrangular, que é o preto e o branco. Isso aqui tem a ver com maçonaria, tá? Dualidade, dualismo. E você vê um triângulo, né, representando a elite mundial e também o olho que tudo vê, né? Esse olho que tudo vê é cultuado na maçonaria como Gadu, grande arquiteto do universo. Só que tem traduções dentro da própria maçonaria chamado Jeová ou Javé, ou Jeová, ou Ial, não tem problema. Por exemplo, Aleister Crowley, ele também chamava Deus de Ial, tá? Ou, nos dias de hoje, Yahoo, tá? E também chamava de Jeová, tá? Então, esses são alguns nomes, por exemplo, Salomão, que é cultuado dentro, Jeová, tá? Então, o que está dizendo aqui nesse seriado é que eles estão simplesmente seguindo ordens de uma elite mundial, tá? E essa lustre aqui representa o olho que tudo vê, tá? Aí você vê, né, os caras aqui fazendo a sua refeição, né? Aí tem as salas sexuais. Isso aqui já foi mostrado pelo Alex Jones, né? Os caras, assim, é um pudor, é uma putaria, é uma coisa horrorosa que esses caras fazem que chega a enojar, tá? Isso em seitas. Eu já falei, Projeto Vril, né? Para você colocar demônios dentro da pessoa, você tem que colocar os demônios pelo ânus. É o sexo anal. Aí você só consegue introduzir demônios numa pessoa através do ânus. Por isso que eles fazem tanto dessa porcaria que eu não quero falar o nome aqui, tá? Então é para poder modificar a pessoa, quebrar. Quando você faz quando você enfia um pênis no ânus de uma pessoa, você quebra o espírito da pessoa. Tá? Essa pessoa fica quebrantada. Uma pessoa quebrantada fica suscetível a mudanças. Toda vez que acontece, você é um cara brigão, você é um cara puto, um cara arrogante, aí de repente você vai pra cadeira de rodas, acontece um acidente, você vai pra cadeira de rodas, você muda completamente, você fica até manso com as pessoas. Você ficou quebrantado. Então, para os caras poderem quebrantar, eles fazem a coisa anal, que aí quebra o espírito da pessoa, fica suscetível a demônios. No intestino, onde saem as fezes, tem mais neurônios que o seu cérebro. E ali, sim, entre os demônios se instalam e começa todo o pudor, a falta de associação do que é certo e do que é errado. Tudo que é demoníaco começa por lá, tá? Por isso a Bíblia, Deus não faz a abolição do homossexualismo, não porque é vaidade de Deus, é porque realmente são cultos. Projeto Vril, só você procurar para você poder entender, tá? E aí nós temos o quê? Basicamente eu vou explicar isso aqui de maneira fácil para você poder entender, tá? Eles fazem muito esses desenhos, esses jogos de criança em Round 6, né? Então a premissa de Round 6 é o quê? Os caras participando de jogos de elite mundial para ganhar dinheiro, se humilhando e se matando, tá? Basicamente é isso, esse é o seriado, tá? E aí basicamente eles remetem muito a esse símbolo, né? Um círculo, um triângulo e um quadrado, tá? Então, por exemplo, o triângulo manda no quadrado e o círculo, né, neste caso em específico, manda no triângulo, tá? Só que, aqui, o que eles fizeram aqui? Tá? Ninguém conseguiu entender. Ó, vamos ver o que os caras falam aqui. Você vai ver que ninguém entendeu isso aqui. Eu entendi muito bem. Olha só, o esboço desse jogo é também o logotipo principal da série. O motivo ilustra perfeitamente a filosofia central de Round 6. E por extensão da elite. O retângulo representa as massas, o círculo na parte inferior representa aqueles que são pobres e muito endividados. O triângulo acima representa a elite que governa as massas, o círculo superior representa a elite oculta, toda poderosa que controla o mundo. Está errado, não tem nada a ver isso aqui, tá? E também o informante também falou a mesma coisa, não tem nada a ver isso aqui. Basicamente é o seguinte, por que o círculo manda no mundo e por que esse mesmo círculo que manda no mundo está aqui embaixo? Você não vê as crianças brincando aqui dentro do círculo. Por que simplesmente esse círculo ele está aqui embaixo? Isso aqui não tem que ser analisado de forma deitada.
tem que ser analisado na horizontal. Lembra de Hollow Earth? Lembra do Intramundos? Quem que vive no submundo? Quem que é o deus do submundo? Quem que manda no submundo? É só você ver, Projeto Paperclip, Fishball, High Jump. Quem mora no submundo? Por exemplo, declarações de Buda. E quem que está morando no subsolo da Terra? Aí você vai entender que essa raça que mora no subsolo da Terra é uma raça de sangue frio, ok? De sangue frio, que é uma descendência de Caim. Não estou dizendo que são Caim foi reptiliano, não. Estou dizendo que é uma descendência. Então eles moram no subsolo da Terra. Então aqui está dizendo que eles moram abaixo da Terra. A elite mundial que controla o mundo mora no subsolo da Terra, ok? No subsolo da Terra. Dentro da Terra você tem a humanidade, tá? Toda a humanidade que mora aí, os seus 6, 7 bilhões de pessoas. E aí você tem o quê? As pessoas que estão acima, que são pessoas iluminadas, ok? Você tem a pirâmide, desconsidere essa parte aqui. Você tem as pessoas que são iluminadas, tá? O ilusionismo aqui, ó. Então, são as pessoas de seitas secretas, Skull and Bones, maçonaria, Rosa Cruz, tudo que você pode imaginar, satanismo, tudo que você pode imaginar de seita tá aqui dentro, tá? São pessoas iluminadas, pessoas que estão próximas da verdade, mas não encontraram a verdade ainda. Então, aqui embaixo desse círculo, aqui embaixo, está os presidentes do país, grandes pessoas de grandes corporações, as pessoas, as pessoas que dominam esse mundo, e aqui em cima estão os cãos. Os cãos, esse pontinho aqui são os cãos, são os filhos da perdição, que não foram criados por Deus. Por exemplo, aquele cara Fauci lá, aquele que dava entrevista, não só ele, aquele diretor da Pararapuru Pfizer, né? O cara balançando aqui, igual serpente, né? Não é humano, eu já trouxe isso, os caras usam uma carcaça humana, tem um demônio travestido lá dentro, né? Então essa raça de cão tá aqui, ó. Ela domina a cúpula da Terra, inclusive aquele filme Under the Silver Lake fala sobre isso. Quem domina o mundo não é humano, eles têm formato de cabeça de cão. Elite mundial, tá aqui, ó. Eles não se misturam com esse triângulo aqui, que já é a elite mundial, grau 33, 35, o que você quiser imaginar, tá? Então essa pequena cúpula. Essa pequena cúpula de cão é dominada pelos anjos caídos, que ficam nos céus, tá? Segundo o livro de Enoque, os principais e potestades, as hóstias, tá? Elas ficam até um certo nível na camada do céu, ok? E também vivem no subsolo da terra. Então, os anjos caídos, né? Se você ver o filme A Tumba do Diabo, você vai entender perfeitamente isso. A Tumba do Diabo, ok? E Deuses do Egito, tá bom? A Tumba do Diabo mostra os anjos caídos vivendo no subsolo da terra, e Deuses do Egito mostra a elite mundial, os anjos caídos vivendo a 80 km de altura nos céus, tá bom? Então são as duas habitações deles, os anjos caídos. E aí eles vivem no subsolo da Terra e numa parte do espaço, ok? A elite mundial vive numa parte do espaço. E esses cãos, esses seres híbridos, recebem ordem desses anjos caídos e passam para toda a elite aqui mundial escravizar a massa. Então esse é o desenho correto, tá? É uma hierarquia, onde, né, tanto na base, no subsolo, quanto nos céus, quem domina são os anjos caídos. Existe uma elite, só que no topo da elite são os cães, né, que a Bíblia fala que no fim dos tempos vai se julgar os cães, serão jogados no fogo eterno. É essa cúpula aqui que não é humana, cães, ok? Que é uma outra raça. E você tem a elite mundial aqui e a grande massa aqui, ok? Bom, isso é o desenho, tá? Agora, outras coisas que são interessantes aqui. Eles mostram muito parques de diversões, né? Não sei se vai ter outro desenho de parque aqui, mas eles mostram muito parques de diversões. Por exemplo, um playground com o tema de Round 6 é um shopping na Coreia do Sul. Na série, o playground é onde dezenas de pessoas pobres são mortas por soldados, tudo para o entretenimento da elite mundial. Só que ninguém percebeu nessa série que os caras vendem os órgãos das pessoas que morrem. Tá? Não é tão descarado, mas vendem os órgãos. Então o que acontece? Basicamente aqui, olha só para você poder entender, quantos milhões de crianças desaparecem, todos os dias aí, milhares de crianças todos os dias, e por ano milhões de crianças todos os dias desaparecem porque são raptadas pela elite mundial para serem abusadas,
para simplesmente roubarem os órgãos, adreno, parará, pururu, crome, né? Quantos milhares e milhões que não são? Então, o que esses caras estão dizendo é que nesses parques de diversões é onde ocorre o maior rapto de crianças. Tá entendendo? Você nunca deve levar a sua criança num parque de diversão. Nunca deve. Porque você vai levar essa criança num parque de diversão, ela vai brincar nos brinquedos, você não vai acompanhar a criança em todos os brinquedos, é cansativo, a criança tem muita energia, e ela pode, de repente, pode ter um carro à espreita, o cara pega a sua criança, corre igual doido, leva no carro, pra quê? Pra abusar, tirar os órgãos. Tá entendendo? Então, eles falam que eles atuam nos parques de diversões. Olha como é que é descarado. A Elite Mundial fala que você pega essas crianças, colocam no parque de diversões e pegam os órgãos dela. E ainda fazem jogos mentais. E esses jogos mentais que eles fazem com as crianças, não sei se você sabe, é para a extração do adrenopararapururu crome, tá bom? Que só pode ser extraído se a criança morrer agonizando. Tá entendendo? Pois é, então é realmente uma elite mundial que tem uma doença incurável. Esses caras não têm mais perdão para Deus, tá entendendo? Não existe mais perdão para Deus. E eles cultuam esse ser aqui, ó. Eles estão corretos, ó. Eles cultuam esse ser aqui, ó. Exatamente esse ser aqui, Jeová, tá? Porque o termo Jeová significa Senhor. E Senhor pode ser qualquer coisa. Na própria Bíblia, nos textos babilônicos, o termo Jeová poderia ser preenchido por qualquer homem, tá? É um termo, é Senhor, senhorio. Qualquer cara que é Senhor ou senhoria é Jeová, tá entendendo? Então, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e o nome de Deus não é invocado pelos seres humanos. É simples assim. Tá bom? Não é invocado. Tá? E aí o que acontece? Eles vão lá e usam outros nomes. Por isso que fala soberano sobre todas as coisas, Senhor dos exércitos, Senhor da paz. Eles sempre colocam títulos para Deus. Por quê? Porque ninguém sabe o nome verdadeiro de Deus. É dito em Apocalipse, para quem lê o livro, que o nome de Deus só vai ser revelado a quem tem coração puro, nos céus. Nem os caras que vão ser salvos vão saber. É só quem teve coração puro que vai saber o nome de Deus. Tá entendendo? Então o nome de Deus não está visível na terra. Okay? O ser humano não tem capacidade de falar o nome de Deus. É impossível para o ser humano saber o nome de Deus. Yahu, Yau, Yehová são títulos. Títulos. Não são nome, tá? Tanto é que Yahu e Yau é usado por Aleister Crowley, são títulos. Yehová é usado também como títulos. Gadu, grande arquiteto do universo, são títulos. Não é o nome do Criador. O diabo se apodera de títulos, tá bom? É isso que é dito. Agora, o único título que ninguém quer ocupar é o título de Jesus. Esse ninguém quer ocupar, nem a elite mundial, nem uma seita pagã. Ninguém quer ocupar o título de Jesus, porque esse é o verdadeiro nome. É o nome de Josué, derivado de Josué, que é como Deus veio à Terra, tá bom? Então você vê a elite mundial aí, todas as suas práticas, né? Eles falam que dão um dinheiro, nós damos, as pessoas que morrem nós damos um dinheiro. Mentira, cara, isso aqui não dá dinheiro nenhum. Quantas vezes que olha para Paulo Pavese lá, quantas vezes os caras fazem o mal ao ser humano, ao filho das pessoas e não dão um centavo sequer. Não dão um centavo. E mesmo que desse 1 bilhão, ainda assim ninguém vai conseguir tirar a dor da perda de um filho para um pai. Então, isso aqui é só bonitinho. Eles não dão dinheiro para ninguém. O cara que perdeu o jogo não recebe lá o dinheiro, não. Não recebe não. Isso aqui é só para fazer a população ficar calma, fazer o gado ficar manso, tá? Aí você vê lá toda a estrutura, inclusive no filme, ninguém tem casamento perfeito. Todo mundo se divorcia, né? Você vê o cara, ele é pai divorciado, tem problemas com a família. Ninguém nessa série tem um casamento decente. Todo mundo tem casamento problemático. Porque a elite mundial quer que você pense em casamentos problemáticos, tá? É o tempo todo casamento problemático. Né? E aí você vai vendo, né, como que os caras... Inclusive, você vai vendo que dentro da série, o próprio gado tenta enganar uns aos outros. Quando esses caras percebem que eles vão morrer, quando esses caras que são candidatos a esses jogos percebem que vai morrer, o que acontece é que eles começam a enganar uns aos outros, começam a matar uns aos outros. E basta você ver hoje em dia, o ser humano vive aprisionado no sistema, quer te obrigar a fazer as cagadas que ele faz e ainda quer te denunciar se você não fizer as cagadas que ele fez. É a mesma coisa, tá? Então isso vai mostrando aqui para as pessoas como que eles fazem as coisas, tá? E aí, por exemplo, nesse caso aqui, ó, você vê. E outra coisa,
todo mundo é monitorado, tá? Os caras que eles fazem os rituais é monitorado. E também os funcionários são monitorados, ó. Os jogadores são reduzidos ao número e são consideravelmente monitorados, né? E os trabalhadores que aplicam as regras também são monitorados. Então, todo mundo é monitorado. Até o cara cagar, olha aqui, não tem porta. Aqui, pelo menos pelo que eu percebo aqui, não tem porta, ó. Não tem porta. O cara caga e o outro cara que tá aqui fora vê o outro cagando. Então, todo mundo aqui é monitorado, tá? Então, os servos do diabo são esses caras que servem a elite mundial, tá? Eles não têm liberdade. Não têm liberdade, tá? Eles são monitorados o tempo todo. Isso aqui pode ser monitorado por demônios, pode ser monitorado por câmeras, tá? Então é monitorado. Então você vai vendo. Tem a explicação aqui do cara, eu achei bem interessante sobre essa série, tá? Mas basicamente é isso, ó. Ó, se você tem muito dinheiro, não importa o que você compra, come ou bebe. Tudo isso fica chato. Todos os meus clientes finalmente começaram a dizer as mesmas coisas quando conversamos. Todos sentiam que não havia mais alegria em suas vidas. E então decidimos nos juntar e começar a perguntar o que poderíamos fazer para finalmente nos divertir um pouco. Tá vendo? Os caras ficam ricos lá. Aí, para que eles fazem? Você vê praticamente isso aí, ó. A elite mundial, tá? A elite mundial fazendo negócio. Olha só, para você ver como que as coisas são feitas. E aí o personagem principal, não vou dar spoilers, mas todo mundo se rende à elite mundial, tá? Todo mundo. Morto, vivo, todo mundo se... É isso que eles estão dizendo aqui, tá? Então, basicamente é isso que é o seriado Round 6, tá? Você tem aí, os caras, eles participam de um jogo para ganhar uma quantia milionária, mas basicamente essa quantia milionária aí é para ver o ser humano se ferrando, tá? É a doença da elite mundial. Não tem muito o que falar, eu particularmente não achei muito interessante essa série, tá? É aquilo, pessoal, eles só esfregaram na nossa cara que eles sequestram crianças, que eles fazem tráfico de órgãos humanos debaixo do nosso nariz. Eles só mostraram que eles estrupam. Cara, só mostrou que todos nós já sabemos que a elite mundial faz. Tá percebendo? Então, basicamente, esse é o seriado que eu trago aí pra vocês, tá? Não se esqueça de participar do Brasil Resiliência Cristã. Nós já temos 3 vídeos no canal. Recomendo que você se inscreva, tá? E que você assista os vídeos. São vídeos excelentes para você poder assistir. É uma experiência fantástica para sua vida, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz. Fique na paz. Hoje eu vou falar sobre o tal filme, né? A série Round 6, ou no inglês Squid Game, né? O jogo da Lula, que as pessoas estão comentando muito aí. E o simbolismo por trás dessa série. Nós precisamos entender, queridos, o que está por trás até desse tipo de entretenimento que é lançado nas séries, nas plataformas de streaming. Tenha muito cuidado. Então vamos lá. Que simbolismos eles utilizam aí nessa série? Bom, Squid Game é uma série coreana, né? E ela trata de quê? De jogos mortais. Eu não sei se vocês lembram nos anos 90 como era horrível aquilo. Mas há quem goste e que tenha prazer nisso. Você vê o próprio simbolismo aí, denuncia o que eles querem, né, por trás desses jogos. Sempre eles colocam ali aquele triângulo maldito, do olho que tudo vê. E sempre tem assim uma elite mascarada que comanda os bastidores do showzinho. E não é à toa que eles criaram porcarias como Big Brother, Fazenda e outros reality shows, porque esse é o futuro do entretenimento para aqueles que forem marcados pela besta. Então aí preste atenção. Squid Game aparentemente seria um jogo infantil, mas que não tem nada de infantil. Você vê os símbolos ali, né? Um círculo, um triângulo e um quadrado. E essa cena é muito emblemática. Você vê um caixão ali, você vê alguém sendo arrastado e diz: ganhe ou perca sua vida. Essa é a proposta do Squid Game, essa série. Então, que tipo de pessoas se deleitam em ver alguém ganhando ou perdendo a vida? Senão sádicos e Nephilim, filhos de demônios, serpentes, etc. Aí você tem as cenas da série, né, onde eu não recomendo que você assista, mas vou falar por alto o que significa.
e porque é brutal e grotesco, e principalmente para uma criança assistir esse tipo de série, você vê aí, por exemplo, como eles, a elite, né, eles tratam essa questão de quem está no topo e quem está na base da pirâmide, né? São zumbis totalmente manipuláveis, totalmente sugestionados por eles. E é assim que eles querem que a humanidade seja, a partir de agora e até o fim de todas as coisas. Totalmente subservientes às regras deles. E aí eles querem brincar de Deus. Quem vive, quem morre, quem ganha, quem perde, quem se destaca, quem fica na sarjeta. Aí tem o jogo mais perigoso, né? Um livro que fala sobre essas questões de como a elite se diverte às custas do sofrimento alheio. Também tinha esse jogo, ou filme melhor, Sobrevivendo o Jogo, onde o sujeito é caçado, pessoas são caçadas por uma elite rica. E é isso que eles realmente fazem. Isso é o sistema deles, desumano. E os famosos jogos vorazes, na trilogia, que trata exatamente disso. Jovens que são colocados uns contra os outros para que sobrevivam, consigam salvar a própria pele. E por isso que essa série coreana, ela é só mais um viés desses jogos da elite. Como vai ser no futuro. E isso já é antigo. Roma fazia isso nos circos, colocando cristãos para serem queimados, serem perseguidos por feras. E no final não vai ser diferente. E aí está a capa do filme, Squid Game, o jogo da Lula, né? Que começa com uma história infantil, mas não tem nada de história infantil. E o Round 6, né? Ou Round 6, é bem sugestivo também para a alusão a 666, aqueles que são controlados pela besta. Você vê o círculo acima, são aqueles que controlam o jogo e a elite que está lá no topo da pirâmide. Abaixo da pirâmide tem todas as elites e nesse quadrado aí você tem as classes mais inferiores, que eles gostam de manipular, e tem um círculo ali demarcando, né, essas classes inferiores. E é assim que eles projetaram o mundo. Só existe uma pequena elite dominante de sangue azul, são os Nephilim, filhos de demônios, com mulheres, e o resto da humanidade, seres humanos, que estão ali tentando sobreviver. E é isso que é retratado durante essa série, durante esse tipo de séries e filmes que eles lançam. Eles vão para uma ilha remota, escondida, uma ilha secreta, que não está no mapa, ninguém sabe onde fica, que é justamente onde a elite realiza esse tipo de coisa. Fora da jurisdição, né, das nações, dos países, e lá eles determinam as regras. Eles pegam sempre pessoas o quê? Pessoas que são fracassadas, pessoas que não têm ninguém, sozinhas. E é uma alusão também às pessoas que somem no mundo, né, a cada ano. E aqui nós temos uma parte em que parece um jogo de labirinto, de escadas subindo, né, onde a elite sempre retrata isso também, né, nos seus símbolos. E aqui nós temos uma aparência de jogo infantil com a bola, o triângulo, a estrelinha ali, o guarda-chuva, porque é exatamente o que eles acham que é um jogo. A morte é um jogo para eles. E é o objetivo deles tirar a humanidade das pessoas que assistem esse tipo de série. Aí está a pessoa tomando decisões sobre a própria vida. E é uma coisa totalmente descabida, inaceitável, não tem sentido esse tipo de coisa. E isso não é série para criança assistir, acredite. Nem para adulto assistir, adulto que teme ao Criador. Porque o objetivo deles é desumanizar as pessoas. É grotesco, é terrível. Então as pessoas têm que ali optar pelas regras deles, jogar com isso. E é assim que a elite trabalha. Quem vive, quem morre. É um jogo para eles. É diversão. Não passa simplesmente de objetos. As pessoas não passam de objetos nas mãos deles.
E aí daí você tira como a elite vê as pessoas quando eles lançam, né, seus projetos, lançam os seus produtos, eles tratam a humanidade dessa forma. E no próprio filme relata essa elite das sombras que estão com máscaras nessa cena, que é como eles realmente se trajam, né, durante esses rituais macabros deles. Colocam máscara, capuzes. E é por isso que quem se esconde é das trevas. A luz não precisa se esconder, mas as trevas é que se escondem. Por isso que essas sociedades secretas participam disso aí, promovem isso e realizam esse tipo de jogos, né? Eles sempre anônimos, porque eles não têm coragem de revelar a verdade. E aqui você vê um piso totalmente quadriculado, maçônico, representando a dualidade deles, e um triângulo bem no centro. E dentro do triângulo você vê uma pequena luminosidade, né, do alto, que é uma alusão ao olho que tudo vê, né, a Satã, ao bode, a tudo aqueles rituais, sacrifícios que eles realizam para as entidades malignas. E as pessoas veem esse tipo de coisa e não tem nada a ver. É só o triângulo lá do controle do PlayStation, ou é só um símbolo qualquer. Não, não é. Isso tem um peso muito grande. O protagonista da série, o cara que é um fracassado, o cara que está apertado financeiramente e tentando ali sobreviver, né? E eles retratam exatamente isso. Tem um trecho que colocam ali uma data, 24 de dezembro às 11h30, o prédio Sky, né? Sky Building, no andar 7. Tudo tem uma simbologia, tudo tem um sentido, nada é aleatório. Ninguém projeta um set de filmagem ou coloca qualquer símbolo sem que haja um propósito por trás disso. No fim da história, é como sempre acontece. As pessoas não ganham nada, ninguém ganha. Só a elite ganha. E é esse o intuito deles todo o tempo, né? Eles simplesmente querem forjar ali uma figura a ser usada por eles, para que essa aí possa manipular muitas outras. E é a mesma temática em todos os filmes deles, Jogos Vorazes, etc. Eles sempre mostram esse tipo de situação. No final das contas, o protagonista principal é transformado. Você vê aí a cor do cabelo diferente, porque é assim que eles planejam as coisas. Ou é um peão a ser usado, ou um peão a ser descartado. E esse é o tipo de sistema, queridos, que esse mundo é. E nós não podemos fazer parte desse tipo de sistema. Você não pode aderir a nada que eles promovem, nenhuma solução que essa elite traz para nós. O mundo jaz no maligno. Ou você acha que todos que chegaram ao poder não tiveram que fazer esses joguinhos políticos, não tiveram que estar de colunho com sociedades secretas e tiveram que pagar algum preço, algum pacto? Ou você acha que ainda é tudo por acaso, tudo aleatório? Então, é mais um lembrete para nós de que nós temos que sair desse sistema, não compactuar com ele em modo nenhum, ter parte alguma com as trevas. Squid Game, o jogo da Lula, ou Round 6, como chamam, é mais um retrato do que a elite realmente é. Os créditos das imagens vão para o nosso amigo aí do Enigma Anônimo. Um abraço a todos. Nós somos a Resistência.